todos, sejam bem-vindos. E antes de tudo, eu sei que você veio aqui para apontar contradições, dizer que é impossível uma pessoa ser migtal e ser de esquerda, mas vamos analisar o mundo. Rússia, esquerda, Rússia, Cuba, China, esquerda, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, direita. Onde os homens são mais desvalorizados? Onde essa histeria feminista, LGBT é mais forte? Eu aqui não estou defendendo Rússia, China, Cuba, nenhuma ditadura, não estou defendendo nada disso porque, na verdade, meu esquerdismo não é esquerdismo, é trabalhismo. Só que eu não encontro esse trabalhismo do lado da direita. Então, eu tenho que me posicionar do lado onde eu vejo o trabalhador sendo mais defendido, mais valorizado. Não concordo com a esquerda brasileira e talvez não concordo nem com a esquerda mundial. Talvez eu faça parte de uma esquerda que não tem massa crítica. Eu busco sempre olhar os dois lados, assisto os canais de direita, de esquerda, mas o meu espectro político é o trabalhismo. Então, esse canal aqui, o destino dele é falhar, mas é falhar mostrando que existe resistência também pelo lado das pessoas que pensam do lado da esquerda, que nem todo mundo de esquerda abraça o feminismo, abraça o movimento LGBT, que tem muita gente de esquerda, muitos homens, que só querem dignidade, que os trabalhadores sejam valorizados e querem também que a família seja valorizada, são contra o aborto, mas só que nossas vozes não são muito difundidas, nem na esquerda, nem na mídia, porque a mídia gosta de fazer essa batalha entre os dois lados para que sempre estejam se enfraquecendo. E a mídia, que é representante do que eu considero o maior mal da humanidade, que é representante da maçonaria, que é a mãe da Revolução Russa, que é a mãe da Revolução Francesa, que é a mãe do liberalismo, tanto o liberalismo social quanto esse liberalismo econômico, que busca subverter o trabalho, a valorização do trabalho, a valorização do trabalhador, que acaba sendo a valorização do pai, não só do homem, do pai, aquele que é o arrimo de família durante toda a história mundial. Então é isso. Esse vídeo eu não vou fazer muito longo. Era uma coisa que eu queria ter feito há muito tempo para mostrar que existem homens também na esquerda. Muitas vezes se acovardam, muitas vezes são calados para não gerar atritos, né, com as pessoas próximas. Mas que eles existem, em grande número existem, que eles sentem as mesmas consequências desse feminismo, dessa perseguição aos homens, que todos os homens sentem, de direita e de esquerda. É uma coisa que o espectro político não blinda ninguém, tá certo? Então, esse canal aqui vai ser para mostrar um outro lado também, porque eu vejo muitos canais anarcos capitalistas, que são coisas que eu considero um liberalismo extremado também, que vai ao encontro do liberalismo de esquerda, que é a liberação geral, e acaba por destruir as instituições.
Não acho que o Estado é o inimigo. O Estado, eu acredito que o Estado foi sequestrado por esse liberalismo. Por um lado, a Globo, que quer. Por isso que a Globo apoia tanto privatizações, porque ela é uma liberal geral. Ela apoia tanto a lacração, que é a liberação social, o liberalismo social, quanto as privatizações, o fim do Estado, o Estado mínimo, que é o liberalismo econômico, que são duas coisas que se somam e se transformam em algo muito mais forte. Que, como já foi falado, que as megas corporações tomam conta, elas se transformam no Estado, em que as leis não vão existir em nenhum âmbito da proteção do cidadão ou do trabalhador. Que, como o Dom Sandro costuma falar, o homem médio, que apesar dele ser perseguido, ainda existem leis que o protegem na causa trabalhista, o protegem na ação civil, ok? Às vezes na criminal, não contra a mulher, mas contra empresas. E a ação liberal é isso, é destruir o homem tanto economicamente quanto socialmente. E eu acho que eu não tenho muito mais a falar agora, mas nos próximos áudios eu vou tentar explicar mais como é que eu formei meu pensamento. Eu venho de uma família de formação de esquerda e também de militares. Eu bebi das duas fontes, da direita, da esquerda. Sempre fui um apaixonado por história. Sempre foi muito claro na minha cabeça que a manipulação da maçonaria para que as megas corporações dominem o poder, tanto estatal, porque o Estado sempre vai existir, sendo ele um Estado público ou um Estado privado. Mas ele sempre vai existir um poder acima do poder da população média. E quando nós, homens, que somos masculinistas, migtal, batalhamos pelo fim do Estado, nós batalhamos contra a única ferramenta que nós temos possibilidade de assumir o controle para mudar a situação, ou para minimizar. Ou seja, elegendo políticos que reflitam o nosso pensamento, que pelo menos levantem o debate em parlamentos, em congressos, em câmaras, em assembleias legislativas nos estados. Ao menos isso nós podemos fazer no estado. Quando se torna um governo mais anárquico, com um estado menor, uma empresa como a maior fabricante de cerveja aqui da América Latina, pode fazer admissões sexistas, racistas, como ela está fazendo agora, só para pessoas negras, só para pessoas trans, só para pessoas, só para mulheres, e que está globalizando agora esse tipo de admissão, excluindo totalmente os homens héteros. Sem Estado, não existe como batalhar contra isso. Só se em caso de guerra. Só pegando em armas. Mas sem Estado, não tem como ir contra essa tendência, porque essa tendência não é uma tendência política, simplesmente do âmbito político. É uma tendência do âmbito ideológico mundial. Suprapolítica, suprapartidário, supra-espectro direita-esquerda. É um plano maior, de dominação maior, que vem bem de antes. Mas na década de 80, através dos Estados Unidos, teve um grande boom através da Madonna. A Madonna nada mais é do que a sementezinha da Anitta. A Madonna que plantou milhares de Anitas pelo mundo. E essas milhares de Anitas vão plantar outras e outras e outras, que são tudo que ela é.
tudo que a Madonna era, a Anitta é, e tudo que elas representam se multiplica. Homens afeminados, fracos. Vamos lembrar dos ídolos que os Estados Unidos lançou na música nos anos 80. E a Inglaterra. Queen, Elton John, Michael Jackson, George Michael, Menudo, apesar de serem argentinos, tinham a força da indústria fonográfica dos Estados Unidos. Prince, todos homens afeminados, e vários astros do rock que você não sabia nem se ele era homem ou mulher. A androgenia, nos anos 80, foi muito estimulada. E hoje em dia, nós estamos colhendo o fruto disso. E de um país que a direita é muito forte. Não tem nenhum partido de esquerda. O partido que normalmente a direita considera de esquerda é o Partido Liberal, de economia liberal. Existe um partido de direita conservador e um partido liberal econômico e social. Tá entendendo? Mas não existe um partido trabalhista, não existe um partido que veja o lado do homem médio. Nos Estados Unidos não existe isso. Cada um, os partidos lá querem que a população se vire. Lógico que a vida nos Estados Unidos, a pessoa, mas a vida lá é boa. Os Estados Unidos é uma draga de dinheiro mundial. Perto de 50% das riquezas mundiais cai nos Estados Unidos. A população média vive bem, porque existe uma população lá que vive fora da realidade. São os multibilionários, ok? Se diminuir essa vazão de dinheiro para os Estados Unidos, a diferença de riquezas vai ser tão grande que eles vão que a baixa renda lá vai viver de forma mais miserável do que os pobres do Brasil. Que a distribuição de riquezas lá é pior do que aqui. A distribuição de riqueza nos Estados Unidos é pior do que a do Brasil. Só que o Brasil, por ser um país com menor PIB, produz mais pobres miseráveis. O pobre nos Estados Unidos não é tão miserável quanto aqui, mas é muito mais pobre do que os grandes ricos de lá. Então, o que eu acho é isso. Eu acho que o MGTOW, a defesa do homem, dos pais, da moral patriarcal, vai além desse espectro político. Eu admito que a esquerda, o pensamento de esquerda é todo sequestrado para isso, principalmente a esquerda ocidental. Na esquerda oriental, eles já deram um passo à frente. Hoje em dia eles estimulam a família, eles defendem a família, defendem o chefe de família, o homem, porque eles já entenderam que o feminismo é um destruidor de sociedades. Tá entendendo? Que ainda é muito estimulado pela direita ocidental, Inglaterra, Estados Unidos, através dos seus produtos, através das suas empresas, através dos seus astros, através de Hollywood. E como eu vinha consumindo muito conteúdo MGTOW, que só apontava para a esquerda, para a Rússia, para Cuba, para a China, como os vilões dessa realidade que nós vivemos hoje em dia, eu resolvi mostrar uma outra forma de ver a realidade. Foi construído ao longo do tempo, tanto pelo pensamento revolucionário russo, como o pensamento revolucionário francês, que é o liberalismo burguês, e o liberalismo social russo, que buscava botar o Estado acima da família,
e claramente não deu certo, e os dois foram pensados pela maçonaria. Mas isso nunca vai me impedir de ser um defensor dos trabalhistas, do trabalhador, do pai de família que é trabalhador e que nunca vai ser empresário, tá certo? Nós temos também que reconhecer que nem todas as pessoas vão ser empresárias no mundo. E nós temos que defender que essa pessoa tenha seus direitos, seja defendida pelo Estado, porque só o Estado que pode defendê-la, porque entre ela e uma grande corporação, vocês veem aqui no YouTube. Se o YouTube disser assim, o Dom Sandro não faz mais canal, ele não vai mais fazer nenhum canal no YouTube. E como muitos outros já foram excluídos. Se não tiver uma lei estatal, os homens estão entrando numa batalha perdida. Talvez antigamente esse liberalismo, esse anarcocapitalismo, não fosse tão deletério para os homens. Mas hoje em dia, com esse pensamento de matriarcado, de inclusão, desses direitos, não sei o quê, de exclusão do homem, que na verdade tudo isso é para excluir o homem do mercado, da vida social, um anarcocapitalismo hoje só ia piorar a situação do homem, sem defesa. Ele não teria defesa contra... Não existe defesa contra uma empresa que disser assim, eu não contrato mais homens. Se uma empresa disser, eu não contrato mais mulheres, essa empresa é destruída pelo Estado, pelas leis, pela sociedade, por tudo. Se uma empresa disser, hoje em dia, eu só vou contratar mulheres, ela leva aplausos no Jornal Nacional, ela é citada na novela, ela tem uma série de manifestações favoráveis a ela. Então é isso. Hoje em dia, nós também precisamos equilibrar nosso pensamento. Do mesmo jeito que eu equilibro o meu, que eu tento beber de todas as fontes sobre política, eu também acho que seria salutar aos MGTOWs entender que não é só um fruto maligno da esquerda, que nós somos atacados por todos os lados, e que esse pessoal lá de cima, que eu não considero nem homem nem mulher, lá em cima, quem está lá em cima, que nós de esquerda gostamos de chamar de elite, eles não se veem como pessoas como nós. Nós somos gados para ele. Se os políticos lá que Bolsonaro, o que for, Ciro Gomes, quem for, quem chegar lá vai ter que fazer políticas feministas, porque nós, homens, não somos organizados para isso. E eles não se importam, porque eles pensam que essas leis que eles desenvolvem, que eles elaboram e que eles aprovam, não os alcança. E quando os alcança, as consequências não são tão graves quanto quando alcança um homem médio, que destrói a vida dele, que leva ele à falência, que leva ele até o suicídio, né? E alguns no desespero acabam fazendo besteira. Essas pessoas não se veem homens como a gente. Eles veem a gente no nível inferior ao deles. Ok? E eu acho que é muito bom o masculinismo, o MGTOW, começar a analisar as coisas de forma mais aprofundada. E não simplesmente pegar um texto do Olavo de Carvalho e ficar replicando, tá certo? Porque para o Olavo, nos textos do Olavo de Carvalho, todo o mal da humanidade começou na Revolução Russa. Como se a esquerda tivesse inaugurado todas as corrupções humanas. E vocês sabem muito bem, se vocês tiverem alguma maturidade, que isso não é verdade. Que isso é uma construção que vem sendo paulatinamente desenvolvida. Desenvolvida por quem? Quem são as pessoas que dominam o mundo hoje? O dono do Facebook, ele é esquerdista? Será que ele realmente é esquerdista, que ele quer o trabalhismo, leis trabalhistas? Ou ele é aquela esquerda lacradora?
e aquela direita liberal, que não quer nenhum direito trabalhista. São duas coisas que se somam. Se somam no Facebook, se somam no YouTube, se somam na Globo. Entenderam? São dois pensamentos que parecem divergentes, mas que convergem e se somam contra os homens, contra a moral, contra a família. Então, eu não sei se eu vou fazer outros áudios, mas eu acho importante deixar esse aqui para que as pessoas, os homens, saibam que na esquerda também existe resistência. Na esquerda existem homens que estão vendo a realidade. Não existe só gado, não existe só lacrador, não. Não existe só LGBT lá dentro, não. Existem pais de família que foram destruídos pela Lei Maria da Penha, pelo uso errado dela. Porque o ser humano não pode ter poder. O ser homem, sexo masculino, levou 6.000 anos da sua criação até hoje tentando controlar seus impulsos, aprendendo a controlar seus impulsos. A civilização nada mais é que um fruto do controle dos impulsos destruidores, bélicos de nós homens. Nós paramos de nos matar e matar as coisas. Só que as mulheres passaram 6.000 anos sem ter essa obrigatoriedade. Elas são controladas socialmente, mas os impulsos, ou seja, o controle moral, ou seja, a própria consciência de não fazer, não porque não vai para o céu ou porque vai ser preso, não fazer por honra, não fazer por moral, não fazer por questão de criação, não existiu um mecanismo geral de controle das mulheres. Existiram os mecanismos familiares, as famílias existiram, as mulheres bem criadas, dentro da moral, para levar a civilização sempre à frente, a um passo à frente. Só que, moralmente, não existiu esse mecanismo que demonstrou que quando uma mulher cede ao seu impulso, que elas... vou exemplificar aqui. Um impulso deletério da mulher para a sociedade, a hipergamia. Quando ela cede a esse impulso, ela prejudica toda a sociedade. É igual quando um homem cede ao seu impulso violento, a violência gratuita, ou então o impulso de roubar para subsistir, que também são impulsos de sobrevivência, mas são impulsos deletérios para a vida civilizada. Tá entendendo? Quando a mulher cede a esses impulsos, ela também destrói um pouco da sociedade. Ela destrói um pouco do tecido que une a civilização. Só que não foi ensinado isso a elas, e nem a nós. Sempre a mulher foi idealizada como um ser angelical. E o homem um ser destruidor, bélico, né? Guerreiro, do sentido mais negativo da palavra, que só vive de guerra, se alimenta de guerra. Encontra a mulher apassivadora. Das poucas literaturas que é diferente, que mostra o outro lado, o lado destruidor da mulher também, é a Bíblia. E nesse ponto, assumo que a esquerda teve uma grande culpa, uma grande responsabilidade. A Bíblia, eu sou cristão também, acredito na Bíblia. A Bíblia, além de ser a verdade divina, para quem acredita, ela é o maior mecanismo civilizatório que já existiu. A Bíblia civilizou o mundo. Não só ocidental, mas também ajudou, em parte, a civilizar o mundo oriental.
que apesar deles terem construído, desenvolvido cidades, até de forma antecedente ao mundo ocidental, alguns conceitos mais refinados foram tirados da Bíblia. Direito da criança, direito das viúvas, tá entendendo? Cuidar dos mais velhos, respeito, essas coisas, nem sempre valorizar a vida acima de qualquer coisa, independente se a criança nasceu com um problema de físico, um problema mental, valorizar a vida daquela criança, valorizar a vida das pessoas. São conceitos mais refinados que nessas culturas não se desenvolveram tão profundamente quanto no cristianismo puro. Não que todo cristão seja assim. Mas então é isso, a Bíblia foi deixada de lado pela esquerda, em grande parte foi deixada de lado também em países majoritariamente de direita, como os Estados Unidos, praticamente é um país depravado. Os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, quando deixaram isso, o tecido civilizatório que orientava tanto a conduta masculina quanto feminina se perdeu. Só que as orientações masculinas continuaram pelo rigor da lei, porque a lei foi toda construída para isso. Controle das tendências destrutivas masculinas. E as femininas não. Pelo contrário, as mulheres hoje são incentivadas a desenvolver esse lado mais destrutivo, mais deletério, mais depravado, mais corrupto. Então é isso, meus amigos. Eu não tenho muito mais o que falar, eu já deixei aqui meu ponto de vista. Talvez eu faça mais áudios explicando mais algum ponto mais de forma pormenorizada, né? Para explicar melhor de onde vem esse meu pensamento de ser miguital, ser cristão e ser de esquerda. Esquerda, diga-se de passagem, esquerda trabalhista. Onde o foco é o trabalhador, é o pai de família, é a família. Onde eu vejo que tem que ter Estado para dar suporte, para que essas pessoas consigam se estruturar e sobreviver, viver bem, tá certo? Porque esse homem médio, que muita gente fala, é o homem que sustenta a sociedade. É aquele ser que sustenta a sociedade. É o trabalhador, é o lixeiro, é o pedreiro, é o motorista de ônibus. Tá entendendo? É um engenheiro, é um médico. Então, é isso, viu? Espero que não desperte muito ódio. Não é minha intenção aqui. Minha intenção é só mostrar um outro lado, uma outra forma de pensar, que é diferente do Dom Sandro, é diferente de outros canais, de outros até que já desapareceram aqui do YouTube. Mas é isso. Dar só um outro ponto de vista e mostrar que também na esquerda está começando a existir uma organização que é focada só nisso, no trabalhismo, que repele, que tem asco desse movimento que quer destruir os homens. Viu? Fiquem com Deus e eu espero que vocês entendam a mensagem que eu tentei passar aqui. Um abraço.